Boa tarde, quinto ano, revisão de história. O primeiro governador-geral do Brasil, em 1549, fundou na Bahia a cidade de Salvador e foi a primeira capital do Brasil. Tomé de Souza, sendo o primeiro governador-geral, ele veio também e trouxe consigo 3 auxiliares, que foi Duarte da Costa e Mendes Sá. Então, o primeiro governador, Tomé de Souza, o segundo, Duarte da Costa, e o terceiro, Mendes Sá. Nisso, nesse governador-geral, eles resolveram ter várias funções. E nessas funções, eles colocaram o provedor-geral Mour, ouvidor-geral e capitão Mour. O provedor-geral, o que ele fazia? Ele era encarregado pelas finanças. O ouvidor Mour, ele era a maior autoridade da justiça. E o capitão Mour, ele era encarregado da defesa do litoral. Com isso, o sistema de governador-geral, que eles defendiam? Eles, para reforçar o poder real e ajudar os donatários a defender o território das ameaças. Então, eles se uniram em defesa, né, das ameaças, das invasões, tanto dos holandeses quanto dos franceses. Então, quais eram as funções dele? Tomé de Souza mesmo, o que ele fez? Ele foi o primeiro governador-geral. Durante o seu governo, ocorreu invasões francesas no território. Ele trouxe consigo o padre Manuel Nóbrega para catequizar os índios, né, ensinar os índios a orar, apesar que os índios já tinham seus costumes. Né. Duarte da Costa, ele trouxe para a colônia o padre José de Anchieta e fundou um colégio. Durante o seu governo, ocorreu invasões francesas no território. E ele é o segundo governador-geral. Mendes Sá, o que ele fez? Ele é o terceiro governador-geral. Ele fundou o povoamento de São Sebastião, no Rio de Janeiro. E ele expulsou os invasores franceses do Rio de Janeiro. E ele é o terceiro governador-geral. Em 1555, durante o governo de Duarte da Costa, os franceses eles invadiram o território brasileiro com um objetivo. Qual era? De instalar um núcleo, a França Antártica, e a exploração do pau-brasil, e garantir que protestantes franceses pudessem praticar livremente essa religião. Só que eles não contavam que, em seguida, vinha Mendes Sá, que Mendes Sá vinha para poder defender esse território. E nisso, na época de Duarte da Costa, teve também os engenhos na colônia. E nesses engenhos tinha o trabalho dos escravos e também tinha o trabalho dos índios. Quais eram as principais atividades desenvolvidas nesse engenho? Era o plantio da cana, a colheita e depois a produção do açúcar. Nessa época, as primeiras mudas de cana, ela foi construída no primeiro engenho de açúcar no Brasil, que foi no litoral de São Vicente. E como os índios eles não aceitavam ser escravizados, se adaptaram ao rigor do trabalho forçado e eles escravizavam quem? Os escravos. Trouxeram os escravos da África para poder estar escravizando a mão de obra. Certo?